Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos. Muito bom estar aqui, é um grande prazer estar aqui nesta manhã. Desde já agradeço aos meus colegas e companheiros pastores que me trouxeram até aqui nesta manhã e que eu tinha feito um pedido acerca de ter assim uma superfície maior, que era um sonho que eu tinha de ficar maior do que o povo, que eu sou muito pequenino, então hoje eu não estou a olhar para cima, vocês é que estão a olhar... Estou a brincar. Podem tomar os vossos lugares. Irmãos, o tema proposto: vem e vê. E vem, nós já cá estamos nesta manhã. Amém, glória a Deus. E vê. E a pensar acerca do ver, eu há coisa de um mês tive um problema com a minha visão que ainda não está completamente restaurada e que me levou e tem levado a ter dificuldade em ver, dificuldade na visão. Eu nesta manhã queria trazer um tema que o Senhor colocou no meu coração: restaurar a visão. Para ver, nós precisamos que a nossa visão esteja boa. E nesta manhã o Senhor quer agir. Não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor está aqui nesta manhã. O Senhor está aqui nesta manhã e Ele convocou-nos como seu povo para falar à nossa vida, para tocar a nossa vida, para mudar algumas realidades nesta manhã, porque Deus quer uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa, que é isso que o nosso Deus sonha para esta região. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 11. E a partir do versículo 1, amém, encontramos? E diz assim a palavra do Senhor: E então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes, Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, Amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco, sob a condição de vós serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. E então os anciões de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeade de Saul, relataram este caso ao povo. E então todo o povo chorou em voz alta. E eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo que chora? E então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira, tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. E então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. E então disseram aos mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes, Gileade: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonanitas: Amanhã
nos entregaremos a vós outros, e então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias e que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. E os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Amém? A palavra de Deus, irmãos, nos mostra que o povo inimigo, amonita, liderado por um homem, Naás, e esta palavra, irmãos, no hebraico, quer dizer serpente. O inimigo cercou Jabes-Gileade. Jabes-Gileade, irmãos, terra do povo de Deus, e eles, ao serem cercados, e era uma prática militar recorrida naqueles tempos, como os locais eram morados, eles cercavam, e o objetivo, irmãos, era na medida em que o povo que se encontrava protegido pelas muralhas fossem perdendo os seus recursos, irmãos, eles se rendiam. A palavra de Deus aqui nos mostra, irmãos, que há uma rendição, uma tentativa de rendição do povo de Deus. O povo de Deus. O povo que tinha visto o Mar Vermelho. O povo de Deus que tinha aberto o Mar Vermelho. Que tinha sido alimentado de codornizes. O povo que tinha visto a mão do Senhor a agir. O povo que tinha visto as maravilhas e os milagres do Senhor, neste momento, está disposto a render-se ao inimigo. E nesta manhã, irmãos, eu venho-vos dizer algo que o Senhor colocou e pesou no meu coração. Quantos e quantos têm-se rendido e estão num momento das suas vidas em que estão sobrevivendo? Era isto que eles desejavam, só sobreviver. Render-se e sobreviver. E eu quero te dizer em nome de Jesus que não é isso que o Senhor sonha para a igreja do Algarve, não é isso que o Senhor sonha para a tua vida. Deus não sonha isso para a tua vida. Não te rendas. Não te rendas. Não sobrevivas simplesmente. Deus tem para nós vitórias na medida em que nós lutemos as suas lutas, na medida em que nós façamos a sua vontade, na medida em que nós sejamos corajosos, nos levantemos e que nos deixemos usar por aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. O povo de Deus não se rende perante o inimigo. Amém. O inimigo propôs algo em relação à rendição, em relação à atitude de sobrevivência do povo de Deus. O povo de Deus queria sobreviver. E o inimigo propõe algo. O inimigo propõe que a vista direita dos homens lhes fosse retirada. E sobreviver levará sempre a algo ser retirado de nós. Sobreviver irá levar a tirar algo de nós. De uma igreja que o Senhor sonhou como gloriosa, que o Senhor habita nos nossos corações, que o Senhor faz através das nossas vidas. Se nós nos rendermos, irmãos, o assunto é grave e é pesado, irmãos. O assunto é grave e é pesado. Eu observo, irmãos, muita gente sobrevivendo, muitas igrejas sobrevivendo, muitos pastores sobrevivendo e não agindo em ataque em relação ao inimigo, se rendendo, não fazendo aquilo que Deus tem para a igreja, irmãos. Amém. Irmãos, tanta gente que tem-se acomodado, que tem-se acovardado, que tem vivido os mínimos dos mínimos,
em que o não fechar portas já é uma grande vitória, em que o vir à igreja só ao domingo já é uma grande vitória. Deus tem mais para a nossa vida, irmão. Deus tem mais para a nossa vida, irmão. Os feitos que Deus fez no passado, Deus quer fazer hoje através de nós, irmãos. Agora o problema, irmãos, é o que é que tem acontecido aos nossos corações. O que é que tem vindo sobre os nossos corações? Qual é que tem sido a nossa atitude? A nossa atitude é de sobreviventes. De dar a Deus o mínimo dos mínimos. Porque não queremos problemas, porque não queremos lutas, porque não queremos combates. Para termos vitórias, nós temos que realizar guerras, nós temos que entrar em combate, nós temos que lutar. Mas o Senhor é por nós, irmão. Maior é aquele que está sobre a nossa vida do que aquele que está no mundo, irmão. Então o que é que se tem passado, irmãos, com os nossos corações? Nosso Deus, irmãos, é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de vitória. E que procura, irmãos, Ele procura homens e mulheres dispostos a pagar um preço, de viverem vidas intensas para o Senhor, para que o Senhor realize grandes coisas através da nossa vida, irmãos. Mas para isso, irmão, nós não nos podemos render. Não existe qualquer hipótese, irmãos, nós fazermos pactos com o inimigo por causa da nossa própria sobrevivência, irmãos. Deus não nos criou para sobreviver simplesmente. Deus nos criou, irmãos, para sermos usados poderosamente nas suas mãos, irmãos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Uma cidade, irmãos, do povo do Senhor e que levanta uma bandeira branca diante do inimigo, propondo um acordo de rendição em relação ao inimigo. E o inimigo, nos nossos dias, está mais interessado em que nós nos rendemos e nos tornemos meros sobreviventes do que matar-nos. E Ele prefere que nós estejamos rendidos e sobrevivendo do que nos matar. Porque quando Ele nos mata, irmãos, quando nós olhamos para a história, nós vemos que o sangue dos mártires, irmãos, é algo que faz crescer e crescer cada vez mais a igreja. Então, aquilo que Ele prefere, irmãos, é adormecer-nos. É levar-nos, irmãos, a um estado, irmãos, de comodismo. De rendição. De pensarmos unicamente no nosso umbigo. Queremos só sobreviver. Queremos andar e queremos só sobreviver. O inimigo vira-se para o povo de Deus e diz, olha, tem que ser retirado o olho direito. E naquele tempo, irmãos, os homens, além de terem as suas profissões, além de terem as suas famílias para cuidar, além disso, todos eles, quando havia uma guerra, eles tinham que guerrear pelo seu território. Então retirar o olho direito era uma estratégia do inimigo. Com a mão esquerda, partindo de um pressuposto que 90% dos homens seriam destros, com a mão esquerda eles segurariam um escudo para ter proteção e com a mão direita, irmãos, eles avançavam sobre o inimigo. E o seu olho direito era aquele que mirava, irmãos. Então o que é que o inimigo estava a propor? O que eu estou a propor é que eu deixo-vos sobreviver, mas vocês não podem atacar. Vocês vão se manter num posicionamento, olha, de mortos-vivos. E não é isso que Deus tem para nós, irmão. Não é isso que Deus tem para nós, irmão.
Nós conhecemos numa passagem, um versículo da palavra de Deus, em que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja é Jesus Cristo. É aquele que tinha poder sobre as águas, era aquele que tinha poder sobre os ventos, era aquele que curava qualquer enfermidade, era aquele que restaurava qualquer enfermidade, era aquele que se levantou de uma tumba vitorioso, que venceu a morte, que está vivo e que reina para todo o sempre. E Ele diz na sua palavra: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer. E muitas vezes esta passagem é interpretada como nós estejamos na defensiva, a ver se ele não nos ataca, a ver se o inimigo não nos ataca. Não! A igreja é quem avança, vitoriosa, tendo Jesus Cristo como o seu general e obtendo vitória. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos escolheu. É esse o seu plano e Ele só requer de ti e de mim obediência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nesta manhã, quer restaurar visão de uns quantos que já perderam a sua visão, em que o seu olho direito já foi retirado e que estão sobrevivendo e que estão fazendo para Deus os serviços mínimos, os serviços de alguém sobrevivente, de alguém morno. Deus quer te acordar nesta manhã. Deus quer te levantar. Deus quer restaurar a tua vista e Deus quer se usar da tua vida para a sua honra e para a sua glória. Mas nesta manhã tu tens que tomar uma atitude. Amém? Então a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que o povo de Deus ficou com medo do inimigo. E a palavra de Deus, continuando no texto que estamos a meditar nesta manhã, irmãos, diz a palavra de Deus, no versículo 4. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. E então todo o povo chorou em voz alta. Irmãos, então há uma comunicação em relação ao que estava a ocorrer, porque eles pediram 7 dias ao inimigo para ocorrer que houvesse alguém que os pudesse libertar. O inimigo Naás calculou que isso seria impossível e então a notícia começa a correr. E a palavra de Deus diz que, mais uma vez, irmãos, parte do povo de Deus estava acomodado, estava a viver os mínimos, estava em sobrevivência. Diz que eles choraram, mas não agiram. Choraram, mas não agiram. E tantos de nós, irmãos, que temos estado numa atitude do mínimo dos mínimos. Do mínimo dos mínimos. Nós marcamos uma reunião de oração e quem vem? Nós marcamos um culto especial e quem vem? Quem é fiel a todos os cultos, irmãos? Estamos a ter uma atitude dos mínimos dos mínimos. Irmãos, permitam-me-vos dizer, e desde já eu peço perdão se ofender alguém, irmãos, permitam-me-vos dizer, eu tenho uma satisfação enorme em pertencer às Assembleias de Deus. Escolhi estar aqui. Não nasci, escolhi estar aqui. Foi uma escolha minha. Eu acredito, irmãos, que se alguns dos pioneiros da Assembleia de Deus que tanto fizeram para que o Evangelho avançasse nesta nação, se visse o estado de mínimos dos mínimos que nós temos entre nós, dava-lhes uma volta no estômago. Deus não tem podido contar com muitos de nós, irmãos, em que temos estado numa atitude de sobrevivência, em que não estamos dispostos a dar a nossa vida por Jesus Cristo, em que não estamos dispostos a lutar as lutas do Senhor, irmãos.
em que temos as promessas, em que o Senhor diz que vai nos dar vitória, mas na prática, irmãos, nós temos medo de as viver, nós temos medo do inimigo e vivemos uma vida espiritual morna. E pensamos, irmãos, continuamos a falar acerca dos feitos que foram realizados há 10, há 20, há 30 e há 40 anos. Glória a Deus que Deus fez há 10, há 20, há 30, há 40 anos. Mas eu não me conformo. O meu Deus continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele quer fazer através da minha vida. Estou eu disposto a levantar-me e pagar o preço que esses homens pagaram. Nesta manhã, Deus pode contar contigo. É a pergunta que o Senhor está a fazer à tua vida. A tua atitude vai ser de sobrevivência ou vais encarar este assunto como um assunto sério e vais dizer: Senhor, eu quero a minha vista a ver, porque eu quero entrar nos campos de batalha em que Tu me colocares. E se Tu me colocaste e Tu dizes na Tua palavra que serás comigo, Tu irás-me trazer vitória. Amém, irmãos? Vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós não fomos alcançados e chamados só para sobreviver. E esse está a ser o padrão, irmãos, em tantos corações, em tantas igrejas e em tantos obreiros, irmãos. Não é isso que o Senhor sonhou para nós, irmãos. Não é esse o projeto de Deus. No nosso tempo Ele quer nos usar para a sua glória, irmãos. Mas para isso nós temos que estar dispostos a nos levantar de forma corajosa. Assim como Josué se levantou de forma corajosa. Josué, sê corajoso, Josué. Levanta-te. Servir a Deus é para corajosos, Josué. Mas da mesma forma que eu fui com Moisés, Josué, tu podes contar comigo. As vitórias que eu trouxe a Moisés é as mesmas vitórias que vão ocorrer sobre a tua vida. E o mesmo Deus tem o mesmo compromisso connosco, irmão. Nós vamos se levantar corajosos. E Ele vai nos trazer vitória, irmão. E os mínimos dos mínimos não irão ocorrer no nosso meio. Nós vamos ser um povo comprometido, nós vamos evangelizar, nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando for para orar, nós vamos estar lá para orar. Quando for para jejuar, podem contar connosco. Quando for para servir a Deus, o pastor é que vai ter que escolher no meio de tanta gente que se vai levantar. Deus, irmãos, quer fazer através da nossa geração. Mas Deus não se vai usar de cobardes e de preguiçosos e de gente que só quer o mínimo dos mínimos. Com Deus, ou é tudo, ou não é nada. Deus pode contar contigo. Deus pode contar contigo. Eu não sei como é que chegaste aqui nesta manhã, mas eu sei como é que podes sair daquela porta. O teu olho pode ser restaurado. E tu podes tornar um grande soldado nas fileiras do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Deus. Eis que Saul, versículo 5, eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? E então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. E então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Saul se indignou, irmãos. Até quando, irmãos?
Até quando? Que a nossa atitude, irmãos, irá ser uma atitude que não traz glória a Deus. Nesta manhã, indigna-te. Luta pela tua casa. Luta pelo teu casamento. Luta pelas pessoas à tua volta. Luta pela igreja local onde tu serves. Luta pelo teu pastor. Diz: eu me indigno com o que está a ocorrer. O Senhor pode contar comigo e pode fazer através da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, irmãos, que Saul toma uma atitude. E ele estava trabalhando, irmãos. E muitas vezes o mal é esse mesmo. O mal é esse mesmo. Nós estamos ocupados com tanta coisa que não damos ao Senhor a primazia, a prioridade. Andamos a fazer tanta coisa. Irmãos, eu como pastor, quando falo com alguém que não está a vir, pastor, eu ando bastante ocupado. Eu não tenho tempo. Saul diz-nos a palavra do Senhor que estava a trabalhar, irmãos. Deus chama e usa-se de pessoas que trabalham. E ele estava a trabalhar. Mas naquele momento ele parou. E tu tens que parar. Tu tens que parar e largar aquilo que é para largar para fazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque aqueles que sobrevivem são aqueles que não têm Deus como prioridade no seu coração, porque outras prioridades se levantaram nos seus corações. Aquele povo só queria sobreviver e eles estavam a pensar neles próprios, na sua sobrevivência. Agora o Senhor te chamou para ser prioridade no teu coração, prioridade na tua vida, para tu o amares de todo o teu coração. De colocares Ele como prioridade na tua vida. E na medida em que tu fizeres isso, Deus vai trazer vitórias que tu nunca viste. As maravilhas que ocorreram no passado irão ocorrer hoje, porque o nosso Deus continua a ser o mesmo, irmão. Agora, Deus é prioridade no teu coração. Saul vira-se e diz: olha, estou a ver os pedaços de boi cortados. É isso que eu vou fazer ao vosso gado, se vocês não se comprometerem com o Senhor. E a palavra de Deus diz que veio um temor sobre eles. E eles perceberam que as prioridades dos seus corações não estavam alinhadas com Deus, não estavam alinhadas com a vontade de Deus. E eles não estavam a compreender que eles eram um povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus, assim como nós que estamos aqui nesta manhã. Nós fomos separados para Ele, nós fomos escolhidos para Ele, para ter o Senhor como prioridade no nosso coração. O Senhor entrou no meu coração e as minhas prioridades ficaram lá. O velho homem ficou lá. Hoje o Senhor vive no meu coração. E as prioridades que eu vivo são aquelas que Ele coloca no meu coração. Aquilo que Ele tem para mim é aquilo que eu quero fazer e é aquilo que eu quero obedecer. E na medida que eu o faço, Ele vai trazendo vitórias sobre a minha vida e o Seu nome é glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a sobrevivência é inimiga da vitória, irmãos. A sobrevivência é inimiga da vitória. E Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mais do que vencedores. Não existe luta, não existe batalha que o Senhor não tenha vitória para a mesma. O problema do Senhor não são as vitórias. O problema do Senhor são os corações dos homens. O problema do Senhor é o meu coração e o teu coração. Se nós não o colocamos como prioridade, se Ele não é o número 1 da nossa vida, se os interesses do Senhor não são aquilo que é mais importante para a nossa vida, Ele não vai fazer. Ele busca
homens e mulheres comprometidos com Ele, em que Ele é a prioridade dos seus corações, em que Ele é o número 1 dos seus corações, em que as lutas que Ele traz à nossa vida, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, conta comigo podes contar. Eles podem se acovardar, mas eu não me acobardo. Eu estou disposto a pagar o preço. E quem faz isso, irmãos? Quem faz isso? Vê Deus a agir de uma forma poderosa. Poderosa, irmãos. Os heróis da fé, irmãos, eram homens falíveis como nós. Mas eram homens que tinham o Senhor como prioridade. E porque tinham o Senhor como prioridade, o Senhor os usava para a sua glória. E trazia vitórias estrondosas para o seu povo. Nesta manhã, quem é que diz diante do Senhor: conta comigo, Senhor? Conta comigo, Senhor. Comigo tu podes contar. Comigo tu podes contar. O meio, irmãos, o meio pode estar propício a serviços mínimos. O meio pode estar propício a tentar só sobreviver, levar uma vida calma. Mas eu não o aceito. E eu vou me indignar contra isso. O Senhor que me salvou, o Senhor que transformou a minha vida, o Senhor que me batizou com o Espírito Santo, o Senhor que me chamou para o ministério, está a contar com a minha vida. E neste coração Ele é prioridade. Eu estou disposto a viver todas as lutas que Ele me colocar. E sei que Ele vai me trazer vitória. E sei que o seu nome vai ser exaltado. O Senhor quer fazer grandes coisas no Algarve. Pode o Senhor contar contigo? Pode o Senhor contar contigo? Mas eu queria convosco analisar duas histórias da palavra do Senhor. Sabem porquê, irmãos? Estas histórias da palavra de Deus, estas passagens, vão nos mostrar duas possibilidades de futuro. E a nossa atitude nesta manhã vai determinar o nosso futuro. A primeira história, a primeira passagem, encontra-se no segundo livro de Reis de Israel, capítulo 13. E a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. E então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Irmãos, na primeira flecha que é atirada, o Senhor trouxe uma palavra, uma promessa para aquele rei. Não estamos nós debaixo de promessas do Senhor, irmão. Não estamos nós debaixo de promessas do Senhor.
Agora, qual é que é a atitude com que os nossos corações se norteiam, irmãos? Vamos pensar na primeira atitude, que é desta passagem e deste rei. Continuando a palavra do Senhor, e atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque os ferirás, os sírios, em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. E então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e cessou. E então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, e então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Este homem, irmãos, de Jeoás, era rei de Israel, nação do Senhor, e os sírios vinham para atacar o povo de Deus. E ele, cheio de medo, vai ao profeta, e o profeta traz-lhe uma promessa do Senhor, irmão, uma promessa que tinha mudado a história, tinha mudado completamente a história. Mas este homem, debaixo de uma promessa do Senhor, irmãos, sabem o que é que ele fez? Serviços mínimos. Serviços mínimos. E o que é que ocorreu, irmãos? Ocorreu que até ao dia de hoje, o povo do Senhor ainda continua a ter que lidar com este povo. A palavra de Deus diz que os ia consumir. A postura deste rei levou-o a não ter o que Deus tinha preparado para ele. Irmão, haverá maior frustração do que nós não vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. Haverá maior frustração. A palavra do Senhor diz que na medida em que nós testemunhamos, irmão, que nós iremos ver sinais. É promessa para nós, irmão. É promessa para nós. Não haverá maior frustração do que nós não estarmos a viver isso, irmãos. É promessa do Senhor. Ele é fiel, Ele não falha, as suas promessas ainda estão em dia para se cumprirem. E o que é que está a ocorrer, irmãos? Serviços mínimos. Serviços mínimos. Não buscamos o batismo com o Espírito Santo. Não curvamos os nossos joelhos buscando a face do Senhor. O nosso conhecimento bíblico cada vez é menor. Hoje é dia de nós nos levantarmos, irmãos. O Algarve não pode mais ser o mesmo, irmãos. O Senhor está a contar contigo. O Senhor está a contar contigo. Os serviços mínimos vão terminar. Se foi nessa condição em que tu chegaste aqui nesta manhã, se foi essa condição que tu chegaste aqui nesta manhã, o Senhor nesta manhã quer mudar a tua condição. O Senhor quer mudar a tua condição. O Senhor conta contigo. Por isso nesta manhã Ele está a falar à tua vida e ao teu coração. Agora examina a tua vida espiritual. Tens tu te comportado como este homem? Irmãos, pelo que nós vemos na palavra de Deus, chegamos à conclusão que no mínimo 6 setas ele tinha. A palavra de Deus diz que o profeta virou-se para ele e disse: podias ter lançado 5 ou 6. Então leva-nos a concluir, pelo menos 6 ele tinha. Mas ele quis ir pelos mínimos. Os mínimos. E o Senhor não está comprometido com aqueles que vivem os mínimos. O Senhor está comprometido com aqueles que querem tudo dele. Que estão dispostos a dar tudo a Ele. Que querem ser usados por Ele em tudo. É esses que o Senhor sonha. O Senhor não sonha com gente capacitada, irmãos. Não é isso, irmãos. O menos capacitado que está aqui nesta manhã, provavelmente sou eu. Mas uma coisa eu sei.
que Ele capacita. Então o problema não é a capacitação. O problema não é a capacitação. O problema é a nossa atitude. Qual é a tua atitude perante o Senhor? Nesta manhã nós cantamos Santo, Santo, Santo. Tu crês nisso? Tu crês que estás na presença daquele que é santo? Tu crês que serves àquele que é o Criador do Universo? Tu crês que serves àquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra? Então qual é a tua atitude em relação a Ele? Como é que tu vives a tua vida diante dEle? Ele pode contar contigo? Ou tu simplesmente queres sobreviver? Queres te manter crente, mas não queres viver a vida intensa que Ele tem para ti? Irmãos, este homem ficou no final frustrado com a sua atitude. O seu povo ficou frustrado com a sua atitude. Agora eu queria que pensássemos, irmãos, e para finalizarmos, noutra atitude diferente. E é essa atitude que o Senhor quer que ocorra nesta manhã no teu coração. Havia um homem na Bíblia, em que esse homem, provavelmente, já tinha recorrido a todos os médicos. A sua filha estava enferma. E aquele homem, com a sua filha enferma, e diz a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 5, que a sua filha estava enferma. E ele era um príncipe da sinagoga. Ele era alguém que estava em posição, ou a fração a que ele correspondia, estava em posição, não propriamente de amizade com Jesus. Mas aquele homem tomou uma decisão. Aquele homem toma uma decisão de mandar a primeira flecha. E a primeira flecha que ele envia, que ele manda, é uma flecha que deve ter sido uma luta tremenda. Mas que ele foi intenso. A palavra de Deus diz que aquele indivíduo, príncipe da sinagoga, se lança aos pés de Jesus. E se lança aos pés de Jesus e o adora. Irmãos, quem tomava uma atitude daquelas era um escravo pedindo compaixão ao seu senhor. Jairo, naquele momento, diz a Jesus: eu reconheço que tu és Senhor e que tu podes mudar a minha condição. Eu estou numa luta tremenda, mas eu acredito que tu podes me trazer vitória. Irmãos, mas para ter vitórias da parte de Deus, nós temos que lutar, nós temos que combater. E então aquele homem vai, Jesus olha para aquele homem e diz assim: é destes corações que eu ambiciono, é destes corações que eu ambiciono hoje, esta manhã em Olhão, gente que se rende aos meus pés, gente que me confessa, gente que crê em mim, gente que crê no meu poder, gente que quer ver as minhas maravilhas. E Jesus vai com ele. E entretanto, irmãos, mais uma flecha teve que ser atirada. A palavra de Deus diz que uma mulher aproxima-se de Jesus, a mulher do fluxo de sangue. E Jesus tem que ministrar à vida daquela mulher, como nós conhecemos na passagem da palavra de Deus. Mas um período de espera, irmãos, ocorreu sobre a vida daquele homem. E a espera, muitas vezes, leva-nos a desistir, a parar, a voltar para trás. Mas ele mantém-se firme. Não, eu creio. Vamos lá, Jesus, vamos lá. Eu espero. É para esperar, eu espero. Mas tu vais trazer-me vitória. Tu vais me dar vitória. Tu vais intervir na minha história. E a palavra de Deus diz que, entretanto, que aparecem alguns homens da casa de Jairo
e vêm com as más notícias. Jairo, porquê é que estás a importunar o mestre? Mas Jairo, a tua filha já morreu. E Jairo, naquele momento, irmãos, lança mais uma flecha. Lança mais uma flecha. Jesus, irmãos, Jairo tinha uma circunstância que humanamente era impossível. E, irmãos, aquilo que nós temos para fazer, irmãos, aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, eu quero-te deixar já por dizer que é impossível, irmão. É impossível para mim, é impossível para ti. Era impossível para Jairo, era impossível a vitória do povo de Deus quando foi cercado no texto que nós começamos nesta manhã. Era impossível, sim. Mas Jesus deu uma palavra a Jairo. Jairo, crê somente, Jairo. Não tenhas medo. Jairo, o inimigo quer que tu sobrevivas. Jairo, não tenhas medo. Não temas, Jairo. Crê somente. E Jairo avança, irmão. E Jairo avança. E Jairo leva Jesus para dentro da sua casa. E Jesus operou o milagre. Amém, irmãos.